Começa agora mais uma edição do programa Magna Vita. O nosso convidado hoje é um convidado que é do primeiro escalão do governo, é deputado estadual. Ele cuida da área de ciência e tecnologia, o doutor Serginho. É Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho. Você tem o nome do seu pai, que é gaúcho, Exato. né? Serginho, vamos começar. Me permita chamar o doutor Serginho, que é o nome político. Você é deputado estadual, faz parte dessa turma que eu chamo de quarentinhas, que é uma geração de 40 anos, que chegou ao governo, faz parte do governo Castro, o governador com 42, você com 40 anos, e é uma turma que está aí revolucionando o Rio de Janeiro. Me fala dessa missão sua de integrar essa nova geração, essa turma que chegou agora ao poder e que está mudando a cara do Rio de Janeiro. Bom, Cláudio, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar batendo esse papo aqui contigo. Confesso aqui que sou leitor diário da sua coluna, um fã, e posso ir um pouquinho além. Antes, porém, quero parabenizá-lo pessoalmente pelo aniversário de ontem, né? Exatamente. Tá na turma dos quarentinha também, não é isso? Não, 62 já. 62 já. É por isso que a gente fica puxando a orelha dos quarentinha, porque a gente tem a senioridade que já permite e isso. E a gente tem que respeitar. Com a idade vem a sabedoria. Mas eu queria salientar o Correio da Manhã, uma marca que é gigantesca aqui no nosso estado, enfim. E hoje eu acho que a marca Magna Vita está se sobrepondo, inclusive, ao Correio da Manhã. Não fala isso, não. Mas a gente é um operário. Então é um prazer poder estar aqui contigo participando disso. Muito obrigado. No que se refere à pergunta, na verdade, esse bate-papo, a gente entende que a missão do governador Cláudio Castro foi uma missão invocada por Deus mesmo, porque ele veio como vice-governador, Não queriam ele. Não queriam, e sem uma perspectiva num primeiro momento de assumir qualquer cargo com WW naquele momento, com uma popularidade gigantesca, e já mostrando, já desde o primeiro momento, a sua ambição, aquilo que ele queria atropelar na política, sem entender que os movimentos do eleitor que o colocaram lá foram movimentos de uma onda conservadora do nosso presidente Bolsonaro, e aí cai no colo do Cláudio Castro, que de uma maneira muito, muito bonita, ele consegue equilibrar a política do Rio. Você, na LERJ, foi um dos primeiros a alertar aí sobre essa questão do Witzel, inclusive a questão da Unir, né? Eu tive ferrenhos embates ali com o governo. Acho que fui o primeiro a pontuar em relação à questão da necessidade de empichar o ex-governador. Tamanha bagunça que existia no governo, corrupção instalada de uma maneira clara e evidente. Inclusive, o Correio da Manhã foi um dos primeiros também veículos de comunicação a divulgar isso, e nós viemos na vanguarda seguindo a linha daqueles que são as nossas lideranças políticas. O senador Flávio Bolsonaro, nosso presidente da República, desde aquele momento que houve a traição do governador Wilson Witzel, nós já nos posicionamos contrariamente ao governo, sendo oposição, e quando a gente se depara com os casos que eram claros e evidentes de corrupção, a gente faz a denúncia. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele teve uma passagem muito rápida pelo PSC, ele fez denúncias gravíssimas com relação ao Everaldo. Inclusive, na época, nós postamos um vídeo, em 2018, no qual o presidente falava claramente que saía do partido porque o Everaldo estava vendendo a candidatura dele, do Maranhão, se associando, criando já o lado mercantil disso. Quer dizer, não tinha como dar certo. Era uma equação fadada ali a implodir rapidamente, né? Eu digo o seguinte, Magna Vita, tinha tudo para dar certo. Era um momento novo, um governador que entrava, em tese, sem compromissos políticos, porque se elegeu fortemente, praticamente sozinho, sem todo um grupo por trás, tinha condições de organizar o estado do Rio de Janeiro, que a gente tem visto agora com o Cláudio. Cláudio conseguiu equilibrar a política, gerou uma relação de paz no estado, até esse momento, equilibrou as contas, tem confiado e delegado aos secretários a execução de projetos, e aí ele, de uma maneira muito organizada, estabeleceu o pacto
Rio de Janeiro, em que ele chama cada secretário, o secretário apresenta o planejamento que tem para execução orçamentária, quais são os projetos, ele define com os secretários aquilo e hoje cobra dos secretários a execução daquilo que foi planejado. Então, a coisa está dando certa, primeiro pelo equilíbrio político que existe hoje, relação de paz, a LERJ com o governo do Estado, relação de paz do governo do Estado com o governo federal, enfim. E depois, por essa organização de planejamento administrativa que vem de cima para baixo, que vem do chefe do Poder Executivo, Cláudio Castro, que apesar de dar liberdade para os secretários apresentarem projetos e o executarem, ele define previamente aquilo que é importante para o Rio e cobra posteriormente a execução. E nesse equilíbrio você tem uma CEPLAG trabalhando na questão do planejamento e uma Casa Civil acompanhando a execução. É um equilíbrio que anda junto, né, nesse processo. O governador, nos discursos políticos dele, ele costuma dizer que o Estado do Rio de Janeiro vive agora um momento do nós e não do eu. Isso, de fato, acontece. Hoje é uma integração, é como se as secretarias vivessem numa coxa de retalhos, todos fizessem parte da mesma coxa e trabalhassem em favor de um fim único. Então, posso citar como exemplo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação. Hoje a gente expande os cursos técnicos e profissionalizantes para o interior do Estado em parceria... Através da estrutura da FATEC, né? Da FATEC, em parceria com a Secretaria de Educação. E vice-versa. São um trabalho irmanado. Isso. Não é aquela coisa de feudo, quer dizer... São órgãos do mesmo governo. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente otimiza os resultados. Imagine você que eu posso utilizar o mesmo prédio da Secretaria de Educação sem aumentar nenhum custeio e levar para dentro daquele equipamento novos cursos em momentos que aquele prédio e salas de aula estavam ociosas. Nós temos feito isso. E na via transversa, a Secretaria de Educação também faz essa parceria com a FATEC. Estou citando um único exemplo, mas isso tem acontecido em relação a todos os demais órgãos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico dialoga diretamente conosco, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente verifica qual é a vocação econômica de determinada região, determinada cidade e pensa a partir desse diálogo qual o curso técnico que tem que ser colocado naquele local. O que eu queria... Vamos entrar na questão política daqui a pouco, vamos entrar também na questão pessoal, na sua trajetória, mas eu queria aproveitar esse gancho porque o curso profissionalizante é algo que é uma ferramenta de capacitação, integração do aluno, de uma mão de obra, de uma preparação de mão de obra, que quando ele é pensado a partir da demanda, ou seja, da necessidade que determinada região tem, é uma equação que só faz trazer progresso, porque gera emprego, atende a cadeia produtiva e, principalmente, faz com que haja uma roda do bem, a roda da fortuna, porque o empresário tem a mão de obra qualificada. Como é que a FATEC, como é que a Secretaria tem identificado essas carências? É pela necessidade, os cursos são montados a partir dessa demanda de formação de mão de obra? Eu queria que você me desse um panorama, porque eu acho muito importante valorizar o curso técnico, porque o curso técnico efetivamente é um elemento de transformação de vida. Olha, Magnavita, a gente, ao assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente rompeu com uma cultura que existia dentro da Secretaria. A Secretaria, por muito tempo, ela foi pensada de maneira política. Então, se instalava unidades da FATEC com cursos pré-ordenados pelo pensamento do gestor. Enfim, na verdade, se seguia mais ou menos uma cartilhazinha com os mesmos cursos nos mesmos locais, visando só fazer aquele movimento político sem se atentar realmente para aquilo que o segmento produtivo daquele local precisa. Então, nós mudamos isso, rompemos com isso. Depois eu ia falar outros rompimentos que nós tivemos também. Mas o que a gente faz? A gente dialoga no programa de interiorização da FATEC, que é uma das missões que o governador Cláudio Castro nos deu. Nós dialogamos com os agentes políticos locais. Por exemplo, eu vou para Cabo Frio, eu vou para São Pedro da Aldeia. Eu procuro o prefeito e os agentes políticos. Prefeitos, quais empreendimentos estão sendo desenvolvidos na cidade? Porque o agente político tem acesso a essa informação, porque
que são eles que licenciam Sim, são os projetos. facilitadores da implantação. A gente tem um estudo de mercado feito pela Fundação CCIERG. A gente dialoga com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente dialoga também com toda a equipe técnica pedagógica da Secretaria de Educação e da FATEC. E a partir desses 5 elementos, a gente consegue escolher quais cursos que nós vamos levar que vai gerar uma empregabilidade imediata para aquela pessoa. E ao invés de implantarmos uma unidade com 30 cursos, 20 cursos, não, a gente implanta uma unidade vocacionada para aquele momento, para aquela região. Então a gente consegue pulverizar um número maior de unidades da FATEC, fazendo com que a população do interior tenha acesso a essa educação profissionalizante, porque na maioria das vezes a pessoa tinha que se locomover do interior para a região metropolitana. A população não tem condições para isso, então não tinha acesso O fato a essa de educação. você ser nascido em Cabo Frio e ter feito uma carreira como procurador de alguns municípios importantes, isso lhe dá uma visão diferenciada da importância de dar um atendimento ao interior, não? Não, certamente. O fato de eu ser do interior, certamente a gente tem um olhar diferenciado para a realidade do interior. Né? Apesar que quem é de Cabo Frio acha que é o epicentro do mundo. O mundo gira em torno de Cabo Frio, né? Porque Cabo Frio tem uma importância e um bairrismo invejável com relação a... É um núcleo de independência e de pensamento muito interessante. Cabo Frio, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, Pois cuja história se confunde com a própria história Todo do país. Tá vendo? Olha Então, aí. Fui da corda. Aquele cabo friense que é nativo, que tem a família tradicional lá, vive e respira Cabo Frio. É o centro do mundo. O Brasil muito começa... orgulho. É aquela coisa, o Brasil começa em Cabo Frio, né? Então... Eu, como secretário, não posso ter essa visão, né? Eu tenho que pensar no Estado como todo. Perfeito. Mas eu tenho muito orgulho de ser cabo friense. Mas essa visão, eu tenho muito valorizado essa questão do interior, essa visão de ser um gestor do primeiro escalão dentro de uma ótica, de uma carreira feita no interior, e isso faz uma diferença. Isso traz uma percepção... Traz um olhar da necessidade do interior, mas acho que não é isso que faz a diferença, não. Primeiro, a boa vontade e a capacidade técnica e política para gerir uma máquina grande que são as secretarias do Estado do Rio de Janeiro. Acho que o fato de eu ter sido procurador de alguns municípios, pelo menos me deu uma visão do que é a máquina administrativa, do que é a administração pública, em que pese o tamanho das máquinas... A política, a desenvoltura da máquina pública, ela não muda muito. Não muda de uma Câmara de Vereadores para uma Assembleia Legislativa, nem tampouco para o Congresso Nacional. A essência é a mesma. A essência é a mesma. Da mesma forma, os caminhos, os processos que passam o Poder Executivo são os mesmos, desde o Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal. Então, acho que isso permite que a gente, pelo menos, saiba os caminhos para executar aqueles programas de políticas públicas que foram pensados. Então, assim, realmente ser do interior traz a visão do interior, mas isso não impede que a gente volte o olhar para a nossa capital, para a região metropolitana, que pulsa a economia do nosso estado, e a gente tem que estar atento a isso. A formação superior faz parte da estrutura da sua secretaria. Muita gente pensa que as universidades, que a UERJ está ligada à Secretaria de Educação, mas é um braço seu, né? A UERJ, a UENF e a UESO, as 3 universidades estaduais, estão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sinal, a gente tem bastante orgulho de, na nossa gestão, ter sido o secretário que mais investiu em pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Repete isso. É o secretário que mais investiu em pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Não temos na história a relevância do investimento que fizemos. O orçamento, por exemplo, da FAPERJ foi investido integralmente em pesquisa no estado, coisa que não se conseguia anteriormente. Por que não se conseguia, Magna Vita? Normalmente se liberava os orçamentos da FAPERJ lá no mês de setembro. Como é que o gestor consegue planejar aquilo que vai ser executado ao longo do ano se você só tem a execução orçamentária liberada no final do ano? Então, essa aí, por exemplo, é um valor que tem o nosso governador Cláudio Castro, que eu levei a pauta para ele. Em fevereiro estava liberado o orçamento. Então, o controle
do planejamento é muito maior em nossas mãos. Então, E é possível executar sem queimar, porque quando você tem a linha do tempo muito curta, se atropela, tem que se gastar o dinheiro e aí não há a condução que é necessária. Né? Exatamente. Obviamente que a gente não libera editais para tudo que é tipo de programa, porque tem coisas que nós entendemos que não são relevantes. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo na FATEC. Quando eu assumi a secretaria, eu me deparei com um contrato no valor de aproximadamente 50 milhões. Foi um caso muito famoso, eu acho que você até denunciou, daquele curso de contador de histórias. Então, assim, um verdadeiro absurdo, um estado que vive uma crise econômica há quase uma década, uma crise moral e política há um grande tempo, ter um contrato num valor vultuoso desse, para um curso de contador de história. Não quero desmerecer o curso de contador de história, mas eu acho que no desenvolvimento econômico do Estado, na retomada da nossa economia, nós temos que prestigiar alguns outros cursos que geram empregabilidade. Então é um caso que eu rompi de imediato com esse tipo de gasto e a gente potencializa, a partir de movimentos como esse, a possibilidade de empregar em pesquisas que verdadeiramente tragam retorno para o Estado. Não só em pesquisas, como também, voltando à questão além do técnico, que é o curso de segundo grau, existe também no Brasil uma miopia com relação a coisa muito importante, que é a figura do tecnólogo, que é o profissional superior de cursos de curtíssima duração, às vezes são cursos de 2 anos e meio, que preparam uma mão de obra exatamente para atender à necessidade de segmentos que estão surgindo e que estão precisando de mão de obra especializada. Você também está orientado às universidades a essa questão de migrar, além do bacharel, da licenciatura plena, também a questão dos cursos de tecnólogo? Olha, a FATEC tem a nossa FAETERG, que são os cursos superiores voltados para a área técnica, que são exatamente os tecnólogos. Os tecnólogos são cursos superiores de curta duração. Então a FATEC já tem um curso superior voltado para essa área. As universidades... É algo sensível você tentar influenciar nas deliberações no Conselho de Educação da faculdade. Enfim, todo segmento de professores lutam muito pela autonomia universitária, é algo que é difícil você interferir. Então, o que nós fazemos enquanto agente político? Na verdade, a gente observa quais são os projetos, as pautas que são apresentadas, por exemplo, pela reitoria, e aquilo que a gente entende que é relevante, a gente aumenta a descentralização de recursos, mais ainda, além do orçamento já previsto para a universidade. Imagine você que era líder da bancada bolsonarista e me deparei, em determinado momento, assumir esse cargo que tem a ingerência direta sobre as vinculadas às universidades, em sua maioria são pessoas que são de posicionamento de esquerda, que estão ali à frente, e havia uma expectativa muito grande que nós travássemos um embate ideológico em cima de algo que não deveria se ter. Na verdade, a gente verifica aquilo que entendemos como projetos de relevância para a população e fomenta a pesquisa como agente político. Eu não posso interferir no pensamento da universidade que pese... O que foi uma grata surpresa, porque eles achavam que vinham as caças a bruxas ali naquele processo. Exato. Eu como gestor, eu tenho que pensar na população do Estado do Rio de Janeiro, no servidor do Estado do Rio de Janeiro, em que pese divergir na maioria das pautas e dos pensamentos de muitas pessoas que têm um posicionamento de esquerda. Agora, tem coisas que não tem bandeira. Vou dar um exemplo para você, o que não tem bandeira. A possibilidade de eu fomentar agora o auxílio tecnológico para todos os professores da UERJ, da UENF e da UESO. Todos eles recebendo R$3.000 para poder se adaptar a essa nova realidade. Isso é algo que não tem bandeira. É algo que facilita a educação. Quando eu distribuir todos aqueles chips para os alunos da UESO, da Universidade da Zona Oeste, a gente deu acesso, obviamente, à informação, acesso a uma nova realidade tecnológica que a educação tem que se adaptar, e isso não tem bandeira. Então, assim, eu acho que esse testemunho quem pode dar são os próprios reitores, enfim... Eles têm expressado isso publicamente, que nós realmente temos feito um investimento muito grande na educação universitária e principalmente pesquisa
voltada para o desenvolvimento Para econômico. fechar esse ciclo do nosso bate-papo, eu queria falar sobre a formação de professores, porque muito mais é importante a gente falar dos alunos, da classe, mas é fundamental também a gente colocar a formação de professores. Como é que você tem atuado nessa área? Como é que a Secretaria tem atuado, inclusive na questão da FATEC, da formação dessa mão de obra que vai lecionar? Não, primeiro, nós conseguimos convocar os professores concursados da FATEC, um impedimento que existia por conta do regime de recuperação fiscal. Existia uma ansiedade muito grande daqueles candidatos que participaram do concurso de serem convocados. Nós conseguimos romper essa barreira, da importância de se ter um político também à frente da gestão, porque tem uma legitimidade maior para dialogar com o chefe do executivo. Eu, enquanto deputado, eu consigo dialogar melhor do que um secretário que talvez não tenha essa força política para mostrar uma outra realidade da moeda. Aí a gente consegue romper uma barreira e convocar concursados, algo que não acontecia já há muito tempo na FATEC. A formação de professores no Estado se dá por intermédio das universidades. Nós estamos muito bem servidos a nível de universidades do Estado do Rio de Janeiro de pesquisa que pese termos deficiências em algumas matérias que nós entendemos que há um desvirtuamento ideológico dela, mas nós estamos bem servidos, pesquisadores. O Estado do Rio de Janeiro é um celeiro de pesquisadores e de formadores de profissionais da educação. Você deu como procurador um choque de ordem na questão dos terceirizados, até da FATEC. Havia uma nuvem que falava de alguns abusos políticos eleitorais na questão dos terceirizados. E você meio colocou a casa em ordem. Me fala sobre isso. Ao longo de quase 2 décadas, os contratos terceirizados das vinculadas da ciência e tecnologia eram emergenciais. O que isso significa dizer? Não existia licitação para esses contratos. Era uma empresa, um grupo econômico que geria tudo. Enfim, mantinha uma força política no Estado pela impossibilidade de rompimento de um modelo político. Então eu assumo em novembro a secretaria, novembro de 2020, e o meu primeiro ato foi romper todos esses contratos e abrir as licitações. A gente tem certeza que esse grupo econômico não contava que conseguíssemos finalizar essas licitações. Aí vem aquela questão da força política, de você ter uma bancada por trás, de você ter uma atuação, ter uma bancada ter um mandato. E ter peito para fazer isso, porque, na verdade, você paralisa um sistema que já está rodando há quase 2 décadas. Estava funcionando de maneira irregular há quase 2 décadas. E aí sofri muito no primeiro momento, porque tu perde os vigias, tu perde os auxiliares de serviços gerais e os auxiliares administrativos das FATECs. Até você terminar o processo licitatório, você fica sem essas terceirizações. Sem contar que esses prejudicados começam a interferir no processo licitatório, criando recursos. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Eu demorei 7 meses para finalizar essas licitações. Hoje, graças a Deus, estão todas finalizadas, contratadas. Foram 24 lotes distintos, com 11 empresas distintas ganhando essas licitações. Então acabou o monopólio da terceirização na Secretaria de Ciência e Tecnologia e, obviamente, a concorrência do processo licitatório levou com que nós diminuíssemos os custos. Então, eu economizei só nesse movimento 200 milhões de reais, que me permite hoje... Isso. Só nesse movimento de novembro até julho de 2021, nós, com esse movimento de romper, paralisar aqueles contratos que eram emergenciais e fazer as contratações por intermédio de licitação, nós economizamos 200 milhões de reais, que nos permite hoje aplicar esse recurso na expansão do curso profissionalizante para o interior do Estado. Então, essa foi uma atitude que eu entendo a mais importante nossa enquanto secretário, porque a gente rompe com uma cultura. Mas a sua experiência como procurador de municípios ajudou muito nisso, né? Porque você defendia o CPF de terceiros, agora você estava defendendo o seu próprio CPF e colocando a lupa em cima, né? Mas eu não digo nem só isso, eu acho que o que nos motivou foi realmente fazer um movimento de ruptura, liberar o Estado do Rio de Janeiro para voltar a máquina a girar de maneira correta. O Estado do Rio de Janeiro estava preso a um grupo econômico, não tenho dificuldade de falar aqui, era vinculado ao Mário Peixoto
essas empresas, enfim, todos sabiam, passava governo, entrava governo, ele se mantinha porque você não consegue trocar a roda do carro com ele andando. Então tive que tomar uma decisão muito difícil, que inclusive suscetível de muitas críticas. Eu sofri muitas críticas, inclusive de veículos de comunicação, pelo fato, por exemplo, de uma FATEC que estava sem a devida manutenção, está desamparando os seus alunos. Então foi preciso passar por um momento muito difícil, de quase um semestre, para chegarmos ao momento que a gente vive hoje, em que a gente restabelece os contratos de manutenção, restabelece as terceirizações e faz com que a coisa volte a funcionar regularmente. É só ver o que aconteceu na questão do leilão do saneamento. Muita disputa entre as partes gerou, você vê que não tinha carta marcada, não tinha nada combinado, bem diferente de um passado recente que vivemos, né? E é impressionante o político que não evidenciar, não verificar que essa é uma nova realidade da política, ele está, enfim, fadado a um insucesso não só político, mas inclusive é sujeito às persecuções criminais que a gente tem verificado aí, prisões à torta e à direita de políticos. Então acho que... Mas tem tido também o bom gestor público e recrutar pessoas para o serviço público está cada vez mais difícil por conta exatamente dessa condenação midiática e do atirar primeiro para perguntar depois. Ou seja, sentar no ser ordenador de despesa na vida pública virou uma atividade de altíssimo risco, mesmo para quem é sério, para quem conduz a gestão com seriedade. Não? Certamente, assim, a máquina é muito burocrática, né? E há inúmeras normas que regulamentam a tramitação de processos na administração pública. Então, todos estão suscetíveis a erro. Agora, por exemplo, nós tivemos uma mudança agora na lei da ficha limpa, que trata exatamente da questão de se evidenciar se há o dolo do gestor ou não. Para muitos, isso pode ter sido pontuado como algo permissivo, algo para liberar políticos que praticaram atos atentatórios, mas existe um outro lado da moeda. Imagine eu como secretário, se eu consigo verificar tudo aquilo que o presidente da FATEC está fazendo, tudo aquilo que os diretores estão fazendo. É claro que não. Então, há que se ter uma diferenciação. É óbvio que eu tenho que ter a responsabilidade de vigiar tudo que está acontecendo no âmbito da minha secretaria. Eu tenho essa responsabilidade. Mas eu não tenho o poder da onipresença para verificar tudo o que está acontecendo e não tenho dolo naquilo. Então, assim, eu acho que há movimentos que têm modificado a política no Brasil como um todo. Essa nova geração quarentinha tem levado políticos de bastante qualidade, que estão voltados realmente para o sorregimento da nossa pátria, e a gente está nessa linha aí de auxiliar o nosso estado fluminense para esse fim. Vamos mergulhar agora na sua vida política. Como é que você resolveu, você com a carreira vitoriosa, como procurador de município, um advogado conceituado, como é que você resolve entrar na vida político-partidária e disputar uma eleição? Olha, Cláudio, eu tive a oportunidade de me especializar no direito eleitoral. Eu fui advogado lá na minha região dos Lagos. Quase que todos os políticos da região vivia a política nos bastidores, enfim, tanto como procurador quanto como advogado eleitoral. E a gente viu um momento de mudança na política, em que o estado do Rio de Janeiro sofreu aquelas prisões de deputados, enfim, prisão dos governadores, e a sociedade esperando que novos nomes viessem a surgir. Eu verifiquei que ali seria uma oportunidade, eu que gosto da política, de mudar de lado, trabalhar de uma maneira mais efetiva em favor da população, principalmente pelo fato de eu, a vida inteira, ter auxiliado políticos e defendido políticos, sabendo tudo aquilo que é certo e errado. Eu poderia colocar o meu nome. Minha família já teve político. Seu pai que é gaúcho, como é que... Meu pai é gaúcho, é servidor público, fez concurso da Caixa Econômica. Como é que ele reagiu com essa incursão? Meu pai sempre... Os políticos da família do lado materno ou do lado materno? Paterno? Meu tio foi vereador na minha cidade de Cabo Frio. Enfim, tinha largado a política posteriormente, após 2 mandatos. E aí nós entendemos que havia uma possibilidade para a gente encaixar nesse desejo momentâneo. Quando eu pronunciei isso para o meu pai é um cara
muito conservador, fechado, mas é um cara que apoia os filhos em seus desejos, seus sonhos. Enfim, meu pai, minha mãe é cabo eleitoral de primeira linha, é pessoa empolgada. O DNA dela é pedagoga ela, né? É pedagoga. Essa é política mesmo nata, enfim. E aí a gente começou a fazer uma caminhada. E ao final deu certo. Eu que nunca tinha sido político, me tornei deputado estadual, tive uma votação de 27 mil votos, enfim, garoto do interior. E hoje chegamos a ser secretário do Estado. Isso é motivo de orgulho para a família e para mim, eu entendo como um motivo de mais responsabilidade para cumprir cada vez mais uma missão que me foi atribuída pelo povo. O que eu queria pegar agora é voltar à sua experiência como líder do PSL, do governo, do grupo do Bolsonaro na Alerj, porque o senador Flávio Bolsonaro, ele sofreu, e aí tem aquelas sincronicidades do governo Witzel, dos mistérios, do rompimento, a demonização, o Ministério Público atuando em cima do Flávio. Graças a Deus agora você já tem no STF a correção de rumo feita. Mas você que presenciou isso, como é que você viu essa perseguição de bastidor velada contra um senador eleito legitimamente pelo povo do Rio de Janeiro? Olha, Cláudio, isso gerou uma instabilidade muito grande para o nosso Estado. E o Estado perdeu muito com o Flávio preocupado em se defender ao invés de fazer política. Essa covardia que foi feita com o Flávio nos levou, inclusive, a tomar algumas atitudes enquanto deputado mais enérgicas. Alguns deputados que foram eleitos em cima da bandeira bolsonarista abandonaram o Flávio e o presidente por uma conveniência política, porque não esperavam que o governador Wilson Witzel fosse cair, e outros se mostraram leais aos valores e às lideranças que o levaram até Inclusive, gente até que ali. frequentava o Palácio das Laranjeiras Exatamente. de uma forma... Enfim, mas nós nos mantivemos ali leais, inclusive representamos contra os denunciantes do senador, algo que para um político tem que se ter coragem para fazer, não só eu, como alguns outros colegas. Gostaria de nominar aqui o Anderson Moraes, nominar o Paul Bell, nominar o Coronel Salema, nominar... Enfim, foram deputados que efetivamente... Aliás, o Correio está fazendo um levantamento da atuação parlamentar desse ano, e o Anderson Moraes está aparecendo aí na pole position aí como um dos mais atuantes aí da Anderson Alerj. é um craque. Um colega seu também, é advogado, né? Não é advogado não, o Anderson é empresário. Empresário. Né? É um empresário que gera muito na economia do estado do Rio de Janeiro. Um cara que não depende da política para absolutamente nada, e hoje eu posso dizer que o Anderson se tornou um amigo, mais do que o colega, se tornou um amigo, principalmente pela postura de retidão que ele tem. É um dos caras que eu confio ali dentro do parlamento para confidências, para tratar de pautas que são importantes. Você está com saudade da Alerj? Porque abril você deve voltar, né? Olha, é uma atividade que eu me sinto extremamente realizado. Se as pessoas falarem assim, Serginho, você se sente realizado como deputado? Eu me sinto realizado com a atividade parlamentar. Muitas pessoas não entendem o dia a dia de um deputado, acham que é glamour. Para aqueles que se dedicam realmente a trabalhar, tudo que há de importante para o Estado passa pelo parlamento, e se você não estiver atento, vai passar coisas que são prejudiciais aos seus valores. Mas você não acredita que... eu tenho escrito sobre isso, que é a questão do impeachment, a condução da própria Alerj, criou uma purificação daquela Alerj que estava nas páginas policiais, e hoje a gente sente que está se fazendo política com P maiúsculo na Alerj. Não é só o prédio novo, é uma postura nova, quer dizer, usar o botão de deputado com orgulho. Tinha gente que saía da Alerj e escondia o botão de deputado. Olha, Cláudio, eu costumo dizer o seguinte, a gente conseguiu ter uma relação muito saudável dentro da Alerj, inclusive com parlamentares, que nós temos divergências políticas e ideológicas, isso deve muito à forma de condução também. Há que se mencionar que o presidente André Siciliano, que foi um republicano na condução dos trabalhos parlamentares. Eu, inúmeras vezes, tive embates muito enérgicos, inclusive, com o presidente, mas ele sempre respeitou
as nossas prerrogativas. O Flávio me disse uma vez que ele nem parece que é do PT. É verdade. Nem parece que é petista. Mas, enfim, mas está lá no PT. Infelizmente, é um partido... É uma quadrilha o PT. Como é que você está vendo essa questão da sucessão, o embate do Bolsonaro com Lula, inclusive agora com o elemento do Sérgio Moro, mas principalmente a questão de estar se varrendo para debaixo do tapete todos aqueles escândalos que ocuparam as manchetes dos jornais? A própria Globo parece que está esquecendo de falar do que foi a Lava Jato, do que foi os escândalos que atingiu diretamente a presidência da República, o governo do PT. Como é que você vê esse cenário para 2022? Cláudio, a esquerda vive um processo de dislexia, ela é incongruente quase que em tudo. Enfim, eles conseguem ressuscitar o maior corrupto do país, colocando nele um paradigma como se fosse um salvador da pátria, quando nós vivenciamos o desvio de bilhões de reais, algo que é inegável porque houve a devolução desses bilhões para a nossa pátria, em que pese as críticas processuais que se possa ter em relação à Lava Jato, mas a esquerda é isso, vai defender um ladrão, que é o Lula, para ser presidente da República. Então, assim, eu vejo... Essa relação com OAS, Odebrecht, é uma coisa que não pode ser esquecida, né? Você tem uma promiscuidade ali que não deve ser esquecida, e promiscuidade essa que deixou de existir. Eu tenho dito que o Correio da Manhã, a gente tomou uma decisão estratégica de não cadastrar o jornal na SECOM, que é a Secretaria de Publicidade da Presidência da República, de Comunicação, para que a gente não estivesse habilitado a receber verba federal. A gente nunca recebeu um centavo no Correio da Manhã do governo federal. Isso para dar uma independência, porque o patrulhamento é enorme. Cada vez que você faz um editorial apontando ou lembrando que você tinha uma quadrilha na frente da CPI e sendo endeusado, um Renan Calheiros que tem mais folha de corrida do que currículo. O Omar Aziz, que sofreu busca e apreensão com a esposa dele envolvida em escândalos. Que o secretário de saúde que ele indicou para o Amazonas estava envolvido em escândalos. E você vê esses caras sendo endeusados. Quer dizer, você faz um editorial desse, a esquerda vem patrulhando pesadamente com relação a isso, né? É exatamente o que a esquerda faz, é a incongruência da esquerda nesse ponto. Tem um fato que eu gosto muito de ressaltar. 2015, tudo bem, 2015, a Petrobras gerou um prejuízo de 39 bilhões de reais. Jair Bolsonaro, no primeiro ano de governo dele, gerou um superávit de 139 bilhões de reais. A que se deve isso? E aí, por que a esquerda ela fica louca para voltar ao poder? Porque esses 139 bilhões de reais é para o bolso desses corruptos. E eles querem agora voltar agora se utilizando de artifícios, infelizmente, de boa parte da mídia, que infelizmente tem ali formadores de opinião que são de esquerda ou que estão querendo se voltar para a boquinha que existia antes. Uhum. Então hoje a gente... Boquinha? Pô, se não pudesse. A boquinha, se a gente trabalhar num processo... Aquilo dali num processo de legalidade. Foi o maior escândalo de corrupção do mundo. Não há paralelo no mundo com relação aos valores que foram desviados naqueles anos do governo do PT, com relação... E estão falando isso aqui para deixar gravado e perpetuado aí para a história. Não há paralelo no mundo ao que ocorreu. Existem valores que foram retirados da gente que são maiores, inclusive, que os financeiros. Pessoas que exaltam um político que é corrupto e o endeusam é porque realmente foi suprimido dessa população o direito de pensar. Então, isso é algo... Mas aí vem a questão da abdução da formação, a questão da atuação na área cultural, a atuação na área da área acadêmica. Então você tem aí um processo que é grande, né? É um processo permanente. Eu acho que a gente vivencia uma guerra cultural que é permanente. Exatamente aqueles 3 pilares que
permearam e formaram a sociedade civil ocidental, a esquerda a todo momento tenta destruir eles. Quais são esses pilares? É o direito civil patriarcal, enfim, a fé cristã, enfim, são os valores familiares, isso tudo, a filosofia grega, da dialética, não da dialética hegeliana, aquela dialética que a gente está tratando de uma pauta que se busca a verdade. A esquerda, ao mesmo tempo que fala uma premissa aqui sobre determinado assunto, em determinado momento, se lhe for conveniente, ela vai lá e distorce aquilo que ela falou anteriormente. Enfim, tem uma frase que a própria atuação de alguns parlamentares na CPI, aquele senador vice-presidente da CPI, que defendia uma coisa antes e esquece, não tem coerência. A coerência é zero. Então, agora, mas aproveitando, doutor Serginho, essa sua experiência como advogado, tudo isso, me preocupa muito, eu tenho batido muito, que algumas estrelas do Centrão, que estão muito envolvidas nesse mar de corrupção do passado, tenham chegado a bordo do governo federal e se instalado muito próximo à presidência da República. Eu estou falando, por exemplo, sem nenhum tipo de restrição, do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil. Estou falando do líder do governo, Fernando Bezerra, que usava, ele e o filho Fernando Coelho, que usavam o jatinho do Ricardo Magro para cima e para baixo, estão lá querendo indicar advogados ligados ao Ricardo Magro da Refit, de Manguinhos, para serem diretores da ANP. Me preocupa muito desse processo eleitoral esses agentes, sem contar o próprio Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, e que, se a gente der uma gulgada nele, a gente vai ver coisas que assustam. Você não se preocupa com isso, sendo uma pessoa tão ligada ao presidente, em ver que, de repente, algumas personalidades com esse passado pesado estão gravitando no poder? Cláudio, eu não posso ser mais realista do que a realidade. Qual é a forma de se administrar um país hoje se você não formar um governo de coalizão? O governo, para administrar, Jair Bolsonaro, ao longo de 2 anos, foi para um embate direto com o parlamento, e pautas que são muito caras para a sociedade civil não são aprovadas e a gente não consegue avançar. Qual o remédio para isso? É formar um governo de coalizão, e não há outra forma. A ruptura de um sistema se dá de 2 formas. Ou através de um processo histórico, que o Jair Bolsonaro já começou, ou através de uma constituinte originária. Seria a ruptura de um sistema democrático que, a todo momento, o presidente da República se nega a fazer e diz que quer jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Então, assim, dialogar com o parlamento é necessário. Dialogar com o sistema partidário para o Brasil avançar é necessário. Não existe uma outra forma dentro do nosso modelo mas nós temos que não seja essa. E aí os veículos de comunicação independentes e as pessoas até que estão próximo ao presidente, de alguma forma, tem que ficar muito vigilante para que essa composição não traga velhos hábitos. Então, possam... há alguma diferença. Você pode fazer uma composição republicana com o parlamentar, com os partidos. Sim, até porque eles estão lá eleitos pelo povo. Porque isso faz parte do nosso sistema, da regra republicana. Agora, o que não se pode ter é corrupção, é o mensalão em troca de votos. Qual o ato de corrupção que a gente tem no governo Bolsonaro até esse momento? Aquela questão da oportunidade faz o ladrão. Quer dizer, como você tem um governo muito rígido, sem nenhum tipo de passado e nenhuma referência à corrupção, ou nenhum escândalo com as proporções do PT... Na verdade, não tem nenhuma denúncia sequer. Ou do próprio PSB, ou PSDB, a gente esquece do que foi o governo Fernando Henrique, do que foi a questão do PROE, a questão dos bancos. A gente tem um passado que, infelizmente, quem tem mais de 60 anos como eu e vivenciou na imprensa essa agenda negativa, a gente não pode esquecer. O que nós estamos vivendo no Brasil é uma exceção com relação o Correio da Manhã é importantíssimo para lembrar a população disso. Porque eu me recordo muito bem que no ano de 2018,
a pauta que estava em voga durante a eleição era o combate à corrupção. Hoje, por exemplo, nas eleições municipais, nós não vivenciamos essa pauta como relevância. E muito provavelmente na eleição... o aceita do rouba mais faz, né? Não creio que seja isso. Em 2022, eu acho que a pauta do combate à corrupção também não vai estar em voga. Por quê? Mesmo com o Sérgio Moro na disputa? Acredito que não. Por quê? Nós não temos escândalo de corrupção no governo federal. Então o povo passa a esquecer disso. O povo se habitua com uma nova realidade. É igual aquela população que reclama muito do buraco na sua rua. Você vai lá, faz a rua, que é a obrigação do governante, bota o asfalto, faz a calçada. Daqui a um ano não. Dali para frente a população vai cobrar outra coisa. Muitas vezes a população tem memória curta. Em relação ao combate à corrupção, me parece que é o que tem acontecido. Muito influenciado também por esses movimentos direcionados da esquerda, de tentar a todo momento criar uma narrativa, como se tudo aquilo que nós vivenciamos e que a população foi às ruas em massa e que levou o presidente Bolsonaro a ser o presidente da República hoje, como se nada daquilo acontecesse, não tivesse acontecido. Eu tive um editorial que foi lido pelo Alexandre Garcia, no qual eu falo que... Eu estou falando isso porque amanhã, nós estamos gravando essa entrevista no dia 24, ela está indo ao ar no dia 25 pela primeira vez, depois vamos ter algumas reprises aqui pela sua TVC, TV Correio da Manhã, mas você tem amanhã um julgamento, uma simulação de um julgamento do presidente genocida. E participa desse julgamento uma subprocuradora-geral da República. Nesse editorial eu disse sim que o presidente Bolsonaro é genocida. Realmente o presidente Jair Bolsonaro é genocida, porque ele exterminou com a corrupção, exterminou com o que eu chamo a mamata daqueles senadores que estavam lá na comissão da CPI do Covid. Enfim, ele é genocida por isso, não por... E essa vacina que todos nós recebemos foi paga pelo governo federal. Quer dizer, o avanço que o Brasil tem na questão da vacinação, e quando você fala isso, pode ter certeza, o policiamento que vem em cima de você é enorme, porque as pessoas não querem acreditar que o Brasil não só vacinou, o negacionismo que existe hoje não é o negacionismo contra a vacina, é o negacionismo de que a vacina é dos fatos. Nós estamos vivendo assim uma obstrução da realidade que a gente tem procurado aqui, e você como secretário e como um parlamentar, você sente isso na pele também, né? Não, certamente a gente verifica isso. Quando você, por exemplo, vê uma ex-subprocuradora-geral participar de um movimento desse, que é claro e evidente para nós que estamos no meio político, que está no meio de comunicação, foi feito para criar exatamente uma narrativa para associar essa questão do genocida ao Bolsonaro. Por sinal, a esquerda gosta de se apropriar de adjetivos, enfim, imputar narrativas como se fossem donos de determinados adjetivos. Enfim, e aí é exatamente para fazer um movimento político. A gente observa isso de maneira clara e evidente, e a esquerda faz isso utilizando, inclusive, os aparelhos estatais, porque ao longo desses quase 16 anos no poder, ela aparelhou os equipamentos estatais e as pessoas que estão à frente desses equipamentos, do poder dos órgãos do Estado, continuam mantendo os seus posicionamentos. Inclusive, o Correio da Manhã foi quem fez as denúncias que estão sendo levantadas de forma corajosa pela CPI. Está aí a importância da Assembleia Legislativa, da CPI do Rio Grande do Norte, com relação ao escândalo do consórcio Nordeste, onde 48 bilhões desapareceu assim, do ar por compra de respiradores fantasmas, feito pelo chefe da Casa Civil do governador da Bahia, e isso, que era o presidente também do consórcio, e que contrataram uma empresa com capital social de R$100 mil. Essa empresa tinha como marca uma folha de maconha, que trabalhava com derivados da maconha, e essa empresa recebeu antecipadamente, antes da emissão da nota fiscal, 48 bilhões de depósitos. 48 bilhões. Bilhões? Não, milhões de depósitos.
Cada estado botou 4 milhões e pouco. Mas 48 milhões é dinheiro em qualquer parte do mundo. Muito dinheiro. E esses respiradores não foram entregues. Aí você não vê, deputado, aí mídia falar sobre isso. Por quê? Porque são os 9 governadores do Nordeste. E os 9, inclusive, um deles, filho do Renan Calheiros, que era o fiel guardião da moralidade da CPI do Covid. Então, eu acho que esse embate, como é que você vê esse embate nas urnas? Você acha que o eleitor vai ter bom senso? Como é que vai ser? Olha, eu ando na rua, eu tenho caminhado nas ruas. É só você verificar, o presidente Bolsonaro vai às ruas, parece que a população se envolta, vai toda ao entorno dele. Tu tem visto o candidato da esquerda ir pra rua? Não, outro dia no Copacabana Palace eu recebi uma foto lá do Marcelo Caviar Freixo, que é o nosso candidato, que agora, outro dia ele foi visto no Amarelinho. Um repórter amigo meu me ligou e disse: eu estou aqui no Amarelinho na reinauguração, no sábado, acho que foi sábado, dia 20. E aí eu falei: tira uma foto dele. Aí o rapaz foi tirar a foto. É para onde? Aí o Freixo perguntou ao repórter. Aí o repórter disse: para o Correio da Manhã. Aí diz ao Magravita para pedir o Cláudio Castro para tirar foto. Ele estava ali voltando às origens, fazendo uma pausa lá do Copacabana Palace, lá do Emiliano, ele com a Antônia Pellegrino, que é a esposa dele, que vive na alta roda social, gosta de viajar de primeira classe, executiva, tudo isso, abduziu aí o nosso candidato. Você acha que o Freixo tem chance de ser eleito aqui no Rio? É zero. Pô. Na sua região lá, como é que está o Freixo? Não, está muito mal. A minha região é extremamente conservadora. Sinal, eu, enquanto secretário, já falar desses movimentos, não seria de bom ouvido eu falar nesse momento, mas, assim, de uma maneira geral, a esquerda, pelo menos no interior, está muito mal. Enfim, Outro dia, lá em Campos, eles fizeram um comício lá e encheram uma Kombi. Tu vê que o Lula não consegue ir na rua. O Lula, efetivamente, é um cara que, se for à rua, leva uma ovada, né? Então, eu acho até que o presidente Bolsonaro tem que colocar uma proteção para esse camarada aí, para depois ele não dar desculpas. Enfim, nem querer se vitimizar. Porque eu acho que a população vai nas urnas, vai dar uma surra na esquerda. Mais uma vez, é o que a gente espera. E a Globo, você acha que as televisões, de forma geral, essa mídia assumidamente de oposição ao presidente já não faz mais efeito sobre o próprio eleitor? Olha, a mídia, de uma maneira geral, ela leva informação de maneira massiva para a população, e o homem médio muitas vezes se deixa influenciar por aquela informação como se ela fosse uma verdade absoluta. Então, assim, não há como se subestimar o peso das mídias tradicionais. Obviamente que com a internet a população tem maior acesso à informação, se consegue desmistificar muita coisa que é imposta pela imprensa tradicional, mas não há como se subestimar a força que tem um veículo de comunicação. O PL, agora, o Bolsonaro do PL, como é que você acha que vai acontecer? Eu sigo o meu presidente. Meu presidente você vai também PL. vai pro PL também? Vou PL, claro. Então confirma isso. Claro, meu presidente vai PL, vou PL. Perfeito. A menos que o presidente não me queira, mas eu acho que essa é uma hipótese que não acontece. Ainda ontem eu estava em Brasília, bati um papo com o nosso senador, e aí perguntei: Flávio, e aí, vai ser PL mesmo? Ele 99,9%. Serginho, mas vamos esperar o presidente anunciar, enfim. Anunciou em terça-feira que veio, então, a gente dia acompanha. 30, a filiação. Só uma boa notícia para minha coluna. Atenção, telespectador. Quando você lê isso aqui, eu já dei no jornal, porque a entrevista eu vou publicar antes. Eu queria, no último bloco, chegamos ao final da nossa entrevista, falar um pouco sobre você. Você é casado, sua mulher é advogada, Aline, né? Isso. E tem 2 filhas. Como é que é você na intimidade como pai? Primeiro, eu sou apaixonado pelas minhas filhas. Vou sair daqui para encontrar a minha mais velha, que tá vindo de Cabo Frio para ir no jogo do Fluminense comigo hoje. Uma doçura, Maria Antônia. Maria Alice tem 2 meses, nasceu agora há pouco tempo. Assim, minha família, em primeiro lugar está a minha família, o Magnavita, a Aline, minha esposa. A gente começou a namorar na época de faculdade. Vocês se conheceram na faculdade? Na verdade, ela é de Cabo Frio, já nos conhecíamos
da igreja desde criança. Você é católico, Sou né? católico, o pai dela, meu amigo e sogro Arley, é diácono da igreja católica, enfim. Minha família também, toda da igreja. Isso Nós- cria uma liga sua com a Analine, com o Cláudio, porque é um casal também católico. Obviamente que isso gera uma afinidade e uma identidade, porque a gente comunga dos mesmos valores, né? Uhum. Então eu casei com a Aline, eu tinha 25 anos, enfim, Né? Sua mãe abençoou a união? Como é que foi? claro que foi, claro. Qual é o nome de Eu sua fiz- mãe? Vânia, conhecida como Tia Vaninha. Minha mãe Mas a tia Vaninha abençoou a união e tal? abençoou, Qual a claro. importância da tia Vaninha como pedagoga na sua formação profissional? No Mais seu do ver- que como pedagoga, minha mãe assim sempre me transmitiu desde o berço os valores cristãos, enfim, os valores familiares. Eu devo muito à minha mãe, minha educação, devo a ela. Trabalho, ensinou a gente desde cedo a trabalhar. Minha mãe é proprietária de 3 escolas na região dos Lagos. Minha avó foi fundadora dessa escola e eu me recordo que desde criança nós trabalhávamos lá durante o verão nas obras de reforma da escola, enfim, a família toda São imbuída. quantos irmãos? Da minha mãe ou meu? Sua família. A minha família sou eu e mais 3 irmãos. Temos uma menina, a Gabi, que é médica, meu irmão Felipe e o mais novo que é o Miguel. Nós somos 4. Perfeito. E o seu pai? Bom churrasqueiro? Na verdade, minha paixão pelo churrasco vem do meu pai, mas meu pai é um péssimo churrasqueiro. Eu conheço os amigos dele lá do Rio Grande do Sul. Uhum. Todo ano eu vou pro Rio Grande do Sul para bater um papo lá com Qual a cidade dele? meu pai é de Veranópolis, Serra Gaúcha. Na Serra. Isso, lá é fantástico. Eu sou apaixonado pelas tradições gaúchas, mas os amigos dele me confessaram que o meu pai, eles não deixavam fazer churrasco. Só que Mas você tem cuia? O mate ele pegou ou não? aqui é muito calor para eu estar tomando o chimarrão como hábito, Uai, né? Mas o churrasco, se eu pudesse, faria churrasco todo dia. Mas tem gaúcho que não gosta de mate, não. Aliás, no gabinete do Cláudio Castro tem um gaúcho lá que... É o Abel? É o Abel, o Rodrigo Abel, que... Outro dia eu dei uma nota que o Rodrigo Abel poderia ser o próximo conselheiro do TSE, do Tribunal de Contas, que era um gaúcho. Botei cifrada a nota e o Abel ficou dizendo que ele era catarinense, porque eu falava que tomava mate, né? Que ia ter mate no TSE. Ele disse que ele era catarinense e que não tomava mate e tal. Mas eu queria agradecer muito e eu queria terminar com ping-pong aí. O que é que lhe irrita? Corrupção, O que é que lhe traz a felicidade? minha família. Sonho. Viver bem com minha família. Algo que você se arrepende. É de algumas coisas que eu me omiti. Com relação a projetos políticos, o futuro. Cada dia um pensamento. Com relação ao presidente Bolsonaro. Tô com ele até o final. Flávio Bolsonaro. Tô com ele até o final. Tá bom. E os outros colegas do partido lá do PSL? Nem todos. Pô, e eu gostaria que o Serginho terminasse com a pergunta clássica do doutor Serginho pelo doutor Serginho aí. Cláudio, primeiro, a gente está finalizando aqui minhas considerações finais. Não. Eu, Cláudio, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar de público aqui a menção, a medalha Tiradentes, a honraria que eu pretendo conceder a você. Serginho é um cara que pensa o tempo todo em trazer benfeitorias, melhorias, vê a política como uma missão de transformação de vidas. Graças a Deus a gente não depende da política como instrumento de sobrevivência, tem realmente como um movimento que pode modificar as estruturas de um sistema que infelizmente estava muito corrompido. Hoje a gente se sente plenamente agradecido pelo fato de estar deputado, estar secretário, poder dar a nossa contribuição, leal às nossas lideranças, enfim, leal sobretudo e principalmente aos nossos valores. Pode ter certeza, Magnavita, não haverá surpresas em relação aos nossos posicionamentos. As pessoas não verão o Serginho oscilar de acordo com uma conveniência política eleitoral. Os nossos posicionamentos serão sempre
os mesmos. Não haverá surpresa realmente. Isso eu digo com uma transparência muito grande. E aí, se o povo reconhecer isso, a gente continua na política. Caso contrário, a gente continua militando como cidadão. Bom, muito obrigado. Saudações tricolores também. Nós temos a mesma bandeira futebolística aí. E encerramos mais essa entrevista. Hoje é uma entrevista muito gostosa com esse deputado, mas sobretudo com esse gestor público que está mudando aí a cara da área da ciência e tecnologia do Rio de Janeiro. O doutor Serginho hoje foi o nosso convidado aqui no programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Obrigado.